Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 12 de maio, terça-feira, e tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que deixa você por dentro de tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E se você é de casa, você já sabe, mas se você não é, eu vou nos apresentar. Eu sou a Suzana Rezende e divido aqui as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Hello, Su. Olá, pessoal. Um excelente final de tarde para ti que ainda tá pela correria de uma terça-feira onde Brasília ganhou um novo relator e as prateleiras do supermercado viraram cortina de fumaça para triplex de luxo e mesada de banqueiro. E é o dia em que a gente separa detergente da política real que impacta direto na tua vida. E hoje a gente inicia falando sobre a escolha de Nunes Marques como relator do pedido que pode devolver os direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso aí. Como não para por aí, a gente também vai falar da movimentação do Edson Fachin para mediar o impasse da lei da dosimetria lá no Congresso Nacional. E ainda tem um embate entre Anvisa e a marca IP em meio às revelações de mesadas bilionárias do Banco Master para o Centrão. Então por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABC Cast já está começando. É isso aí. Então vamos lá, a gente abre o programa de hoje falando do Nunes Marques e o futuro de Bolsonaro. Então olha só, ouvinte, olha só, JP. O sistema de sorteio do Supremo Tribunal Federal, STF, definiu o ministro Cássio Nunes Marques como relator da petição apresentada pela defesa de Jair Bolsonaro para anular suas condenações no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E a defesa alega, entre aspas, um erro judiciário e busca restabelecer os direitos políticos do ex-presidente, que atualmente está inelegível até 2030 por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. E a escolha de Nunes Marques, indicado ao cargo pelo próprio Bolsonaro em 2020, é vista com lupa pelos bastidores de Brasília. Embora o sorteio seja eletrônico e aleatório, a relatoria nas mãos de um magistrado historicamente alinhado às pautas da direita dá um novo fôlego para as expectativas da oposição, que tenta reverter a decisão que tirou Bolsonaro das próximas disputas eleitorais. E o pedido de revisão baseia-se em argumentos de que o rito processual do TSE não teria respeitado garantias fundamentais de ampla defesa. Agora, cabe a Nunes Marques decidir se dá prosseguimento ao pleito ou se submete diretamente ao plenário da Corte, onde a maioria dos ministros já demonstrou resistência a revisões desse tipo de decisões consolidadas pela Justiça Eleitoral. E o cenário é de alta voltagem, Su, pois qualquer movimento do relator que indique uma possível anulação deve incendiar o debate político nas vésperas de um ciclo eleitoral. Enquanto a defesa aposta na tese do erro técnico, o governo e seus aliados no STF monitoram de perto, sabendo que Nunes Marques tem em mãos a caneta que pode redesenhar o tabuleiro de 2026. Su, o sorteio do STF às vezes parece que tem um senso de humor bem peculiar. O Nunes Marques, com a caneta do destino do Bolsonaro nas mãos, é o tipo de ironia que deixa Brasília sob vigília. A tese do erro judiciário é o último prego onde a direita tenta pendurar o chapéu, mas a gente sabe que no Supremo a música toca conforme a regência do plenário. É o xadrez de toga. Nunes Marques pode até dar um movimento inicial, mas o checkmate ainda depende de uma combinação de fatores que hoje parece bem longe do alcance do ex-presidente. Pois é, JP. A gente vê que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele está tentando de diversas formas fazer com que as suas penas não sejam tão duras e que muitas coisas que foram definidas não só no TSE, mas no Supremo também, no STF também, caiam, né, e sejam mais brandas.
mas parece que a sorte não tá do lado dele, não. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pelo curso gratuito de Libras aqui no estado de São Paulo. Então, olha só, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abriu as inscrições para um curso gratuito de Libras totalmente online com direito a certificado oficial. É uma excelente oportunidade para quem busca qualificação e inclusão no mercado de trabalho. Para participar, os interessados devem acessar o portal oficial de cursos e realizar o cadastro completo. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição. Então, a recomendação é garantir a sua vaga o quanto antes pelo site do Governo do Estado de São Paulo ou diretamente pelo endereço, anotem aí, pessoacondeficiência.sp.gov.br. Carreta do Poupa Tempo em São Lourenço da Serra. E atenção, moradores de São Lourenço da Serra. A carreta do Poupa Tempo já está instalada na praça central da cidade, oferecendo serviços presenciais essenciais como a emissão de RG, atestado de antecedentes criminais e a renovação da CNH. O atendimento acontece durante toda a semana, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Não é necessário agendamento, mas é importante ficar atento. A equipe trabalha com distribuição de senhas por ordem de chegada. Por isso, levem seus documentos originais em mãos e cheguem cedo para garantir o serviço. E para fechar o nosso giro, vamos falar do mutirão de perícias do INSS, no Instituto Nacional de Seguro Social, em Carapicuíba. Olha só, ouvinte, o INSS realiza um mutirão especial para agilizar as perícias médicas que estão represadas na agência local. O atendimento é voltado exclusivamente para segurados que aguardam o benefício por incapacidade. Mas atenção! Para ser atendido na agência da Previdência Social da cidade, você deve obrigatoriamente realizar o agendamento prévio pelo telefone 135-135 ou por meio do aplicativo Meu INSS. O mutirão ocorre o dia todo e busca destravar processos que esperam há meses por uma resposta. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com o curso de Libras do Estado, o Poupa Tempo em São Lourenço da Serra e o mutirão do INSS em Carapicuíba. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí. E agora, voltando para o nosso noticiário, vamos falar do que está tomando as redes sociais nesses últimos dias, que é o detergente P, triplex e a mesada do Banco Master. Então, olha só. A cronologia do caso envolvendo a marca P revela que a inspeção técnica na fábrica de Amparo ocorreu ainda no final de abril, mas o assunto só ganhou tração digital nos últimos dias. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira que, entre aspas, bactéria não é uma questão de ideologia, rebatendo a narrativa de perseguição política. A Anvisa detalhou que o relatório foca no risco de contaminação por corrosão em máquinas, enquanto o deputado Nicolas Ferreira lidera a campanha de contestação, incitando a população a ignorar as recomendações do órgão técnico. Enquanto a polêmica sanitária ocupa as redes sociais, os bastidores de Brasília fervem com os novos detalhes da Operação Master. A Polícia Federal identificou que o senador Ciro Nogueira adquiriu uma cobertura triplex de 22 milhões de reais em São Paulo apenas 26 dias antes de apresentar a emenda que beneficiou o banco de Daniel Vorcaro. Além disso, a defesa de Ciro sofreu uma baixa importante nesta segunda, com a saída dos seus advogados do caso, e ao mesmo tempo em que o Ministério Público pede a quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro pela compra de 19 imóveis sob suspeita de lavagem de dinheiro. Transcrições de áudios e vídeos monitorados em grupos de mensagens sugerem que a explosão do debate sobre o detergente ocorreu de forma coordenada, coincidindo na semana em que os escândalos do Banco Master ganharam o noticiário. Investigadores apontam indícios de que a mobilização digital seguiu um roteiro planejado para pautar a opinião pública,
o que já provoca rearranjos nas siglas do Centrão. Partidos como o PSD e o Novo monitoram a fragmentação de alas do União Brasil e do Progressistas, enquanto o Planalto observa o cenário para consolidar sua base diante do desgaste dos aliados de Flávio Bolsonaro. Em nota, a IP afirmou que a inspeção não encontrou contaminação nos produtos e que o plano de melhorias na fábrica de Amparo já está em estágio avançado, com mais da metade das ações realizadas. A empresa reiterou que o controle de qualidade é rigoroso e capaz de descartar qualquer item fora dos padrões exigidos. Diante do volume de conteúdos que circulam nas redes, o ministro Alexandre Padilha reforçou o alerta para que a população não consuma detergente nem participe de vídeos incentivando a prática, classificando essas ações como desinformação perigosa que coloca a vida em risco. A linha do tempo dessa confusão é muito cirúrgica, se a gente pensar bem. A inspeção que rodou a matéria no Fantástico no final do mês de abril, ela ficou guardadinha, mas coincidentemente ela só explodiu justamente no TikTok do Nicolas Ferreira, no exato momento em que a PF descobre um triplex de 22 milhões do Ciro Nogueira. Sério isso? Gente, o texto desse país é escrito por um roteirista de novela mexicana com o mesmo humor da Praça Nossa. Com todo respeito à Praça Nossa. Mas enquanto a direita tenta lavar a alma com detergente IP e ataca a vigilância sanitária por causa de um sabão apodrecido, o dinheiro grosso do Banco Master escorre pelo ralo do triplex do Ciro e das mansões do Flávio. É a cortina de fumaça mais perfumada da história. Tu briga pelo detergente na internet enquanto o banqueiro paga a prestação da cobertura do senador. Enquanto isso, a pauta do dia nos grupos do Zap é se a Anvisa é comunista por não querer resto de podre sabão no teu prato. É o suco de Brasil, cinismo puro com aroma de coco. Pois é, JP. Essa notícia aqui, ainda mais o título, ele parece aquelas piadas que não tem nada a ver, né? Que a pessoa chega pra você e fala assim, qual que é a diferença, ou então, o que tem a ver o detergente, um triplex e um banco? E alguém vai te contar uma piada. Mas nesse caso aqui, a gente tá falando de Brasil, onde a gente consegue transformar tudo em uma pauta política. Inclusive, a gente trouxe o tema do detergente IP pro nosso Instagram ontem, que é uma questão de saúde, assim como o Padilha falou. Não deveria ter nada a ver com questão política, mas aqui até mesmo uma pedra no chão a gente consegue transformar tudo isso, né? E é óbvio que parece que é tudo muito arquitetado e até diria que até porque aqui no Brasil a política principalmente não dá ponto sem nó. E é por isso também que a gente precisa ficar muito atento com o tipo de conteúdo que a gente recebe através da internet, através de grupos do Zap, através de redes sociais, para a gente acabar não se alienando e não indo para um lado que vai prejudicar a nós mesmos por conta de políticos que não sabem nem da nossa existência. Olha só, ouvinte, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, confirmou que receberá parlamentares para tratar da polêmica suspensão da lei da dosimetria e sinalizou que pretende pautar o julgamento no plenário assim que o ministro Alexandre de Moraes liberar a ação. Fachin busca uma saída institucional para o impasse gerado pela decisão monocrática de Moraes, que travou a aplicação da redução de penas aprovada pelo Congresso Nacional para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. E a medida de Moraes inflamou a oposição no Legislativo, que enxergou na suspensão uma afronta direta à soberania do Congresso. Como resposta, parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro intensificaram as articulações e defendem o avanço acelerado de uma PEC da anistia ampla para todos os envolvidos, usando o bloqueio do Supremo como a justificativa perfeita para emplacar a pauta. É isso aí. O ministro defendeu publicamente durante o encontro do Judiciário nesta segunda-feira que o tribunal deve manter distância da arena política e evitar o que chamou de, entre aspas, ambição desmedida sobre as competências de outros poderes. A fala foi interpretada nos bastidores como um recado interno à ala mais intervencionista da corte, reforçando o papel de Fachin como um mediador da crise. A cúpula do Senado já avisou que, caso o STF mantenha a lei travada, a resposta será desengavetar as pautas que limitam as decisões monocráticas dos ministros.
E o desfecho desse julgamento virou um verdadeiro teste de força institucional. Se o plenário derrubar a caneta de Moraes, o recuo coloca em xeque a autoridade do relator e carimba uma derrota simbólica e pesada para as alas mais punitivas do governo. O Fachin virou um porteiro da discórdia. Ele tá ali tentando segurar a porta do Supremo enquanto o Congresso chuta por fora e o Moraes tranca por dentro. E essa briga pela dosimetria é no fundo uma briga de território. O Congresso diz: eu faço a lei, e o Moraes responde: mas eu decido para quem ela vale. E esse debate promete, viu? Justamente porque deixou de ser uma picuinha de gabinete e acabou virando de absoluto interesse público. O que está na mesa agora é o limite de quem manda em quem no país. E no fim, o Fachin tenta ser o adulto na sala, mas na verdade é que nessa creche de poderes, ninguém quer dividir o brinquedo da última palavra. É isso aí, JP. Como você bem disse, vai dar um bom debate isso. E a gente vai aguardar aqui para ver os próximos passos do Supremo. E agora vamos dar uma pausa no noticiário para dar uma respirada e refletida sobre a vida, porque chegou a hora do Quem Disse Isso. E se você não conhece, é nesse momento que a gente te traz uma frase, daquelas de se anotar no caderninho de inspiração e até mesmo colocar na legenda do Instagram, enquanto você tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. É isso. E a frase de hoje é de um homem que conhecia a alma e o ridículo amargo do brasileiro como ninguém. Então já é quase um spoiler. Vamos lá, ouve só. Idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. E eles são muitos. Repetindo. Idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. E é isso. Tem como adivinhar quem é o dono da frase de hoje? Ah, JP. Essa frase que diz muito sobre o que a gente está vivendo é de um dramaturgo, jornalista e cronista. E aí, ouvinte, te ajudei? Bom, quem disse isso foi Nelson Rodrigues. E é uma figura polêmica e que entendia como poucos as contradições do nosso país. E até que resumiu perfeitamente esse fenômeno de massificação que a gente vê até hoje, vide caso IP, né? E o Nelson Rodrigues ficou consagrado como anjo pornográfico, como chamavam ele, porque ele escancarava as taras e as hipocrisias da sociedade na sala de estar das pessoas. Mas a verdadeira pornografia é aquela que ofende a moral de verdade. E não está nas peças dele, mas no nosso noticiário do dia a dia. É a obscenidade de ver uma multidão conectada no Wi-Fi se mobilizando para defender resto de sabão podre no prato, enquanto o senador embolsa triplex com mesada de banqueiro e Congresso chantageia o Supremo. O Nelson, ele era um profeta e acho que mal sabia. Não só tomaram conta do mundo pela quantidade, como transformaram a própria ignorância e a sujeirada dos corruptos de estimação e, de uma maneira, deixaram claro pra gente que não tem detergente que limpe triplex do senador ou que desengordure propina de banqueiro, mas certamente faz uma espuma tão maravilhosa que o país inteiro escorrega pelo ralo aplaudindo as bolhas coloridas. É isso aí, e é com essa reflexão que a gente finaliza mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta e acompanhar outros produtos, como o Cine ABC Metrópolis e até mesmo o ABCcast Conexões, que é o nosso MesaCast que sai aos sábados, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta você procurar na sua preferida e dar o play. É isso aí. E se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E manda a tua opinião pra gente, pode ser ideia, sugestão ou até aquela pauta que só tu reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita para seguir a gente lá pelo Instagram, que é o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado, né? A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí.
E lembrando que se você gosta de se manter informado sobre qualquer assunto do esporte e a política, em qualquer momento o nosso site ele não para. Acesse abcdobc.com.br, que lá sempre tem notícias fresquinhas só para você. E antes de fechar, a gente deixa sempre aquele nosso abraço para ti que tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. É muito bom ter você desse lado do fone e uma honra ter essa companhia da audiência. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café. E claro, dentro daquele mesmo compromisso de sempre, de seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.